agora no nosso terceiro bloco com o tema gestação e pós-parto. Né? Então, tem a Gia aqui vivendo esse momento de gestação. Nós passando do pós-parto já tem tempo. Já tem tempo. Que bom. Né? Que bom. Ufa. Passou. Ai. Que pós-parto, meu senhor. Não, então, vamos assim, assustar o pessoal, não. Que maravilhoso. Aqui na igreja tem várias pessoas, né? Desse momento. Lá deu um boom de bebês nesse período agora. E esse momento da gestação, né? Exige-se muito que a mulher esteja bem. Porque gravidez não é doença. Né? Mas é uma condição especial. Que precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Então, aqui, com as nossas convidadas, né? Queria que a Gi falasse dos principais cuidados com a saúde da mulher. Quais os principais cuidados que ela precisa ter, né? Tanto durante a gestação, quanto no pós-parto, para viver isso com mais plenitude, talvez. Não sei se é bem essa palavra, mas para viver melhor essa fase. Menos ruim? Menos mal. Eu acho que eu queria primeiro falar assim, a gestação não é um momento para a gente viver a nossa melhor versão. Acho que quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, é isso, é sobre isso. Não crie expectativas. Não crie expectativas, assim. Você pode ter uma gestação super tranquila, e em nome de Jesus vai ser. Mas também pode não ser. Então, o primeiro trimestre, para algumas mulheres, é terrível. Verdade. Você sobrevive. Na minha primeira gestação, foi tranquila. Assim, eu não senti nada no primeiro trimestre. Nessa agora, não. Foi um trimestre, assim... Eu sobrevivi. Muito enjoo, muito sono, muito cansaço, muita fadiga. E é tudo esperado. E não tem o que fazer. Porque aí as pessoas falam... E foi ótimo para mim como profissional, tá? Porque às vezes você recebe no consultório e como você não viveu aquilo, você não tem dimensão. Você não tem muita empatia, né? Você não tem a dimensão daquilo assim, será que é assim mesmo? Mas e vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É priorizar as melhores escolhas, então você faz aquilo que você pode com o que você tem. Então, eu diria assim, que para você ter uma gestação saudável, eu colocaria, para mim tem uma tríade, né, de saúde, que é alimentação, atividade física e sono. Então, nesse momento, se você pode priorizar essas três coisas, mesmo que você faça um pouquinho de cada coisa, vai ser muito importante para você. Até porque depois, no pós-parto, uma das coisas que é mais complexa é a privação de sono. E que vai acontecer. E eu acho que a nossa geração perdeu um pouco disso, porque as nossas mães, as nossas avós, elas criavam crianças desde muito crianças, né? Então, tinham os irmãos, minha avó teve 11 filhos. Então, imagina, os mais velhos criavam os mais novos. Então, quando aquelas meninas chegavam na fase reprodutiva, elas já sabiam como que era ter um bebê em casa. Já conviviam. Né? Já conviviam, né? Com os filhos, os irmãos, os primos, os sobrinhos. E a gente não teve isso. Então, o primeiro bebê que eu cuidei foi o meu filho. Eu também. E foi desesperador. Eu sou filha única. Minha mãe já tinha falecido, meu pai já tinha falecido, ninguém da minha família. Foi uma maravilha. Como? Você não tinha experiência, não tinha... E aí é um baque. É um choque. É um choque. Então, se preparar para isso e tentar cuidar dessa base na gestação vai ser importante depois para o pós-parto, eu acredito. E as pessoas não estão preparadas para isso, né? Porque quando eu tive meu primeiro filho, que ele fez aquele primeiro cocô lá na maternidade, meu marido ficou olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dele, eu segurando as pernas da criança, ele segurando a fralda. Eu falei, vai lá chamar a enfermeira. No que ele foi chamar a enfermeira olhou pra ele e falou, você nunca trocou uma fralda, não? Ele, não. Não. Eu falei, nem eu. É isso aí. Não. E aquele primeiro cocô lá, né? Que é horrível. Enfim. Mas as pessoas também precisam ter esse olhar aí, né? Ai, gente, pra hoje tem cursos. A mãe recém-parida. Ainda bem que tem cursos, né? Eu fiz o curso, mas no curso não tinha a criança. Não tinha a realidade. A realidade é outra. Eu sabia da existência, eu sabia a teoria, agora a prática. Teve uma amiga minha, ela é muito engraçada, que ela falou que teve bebê, né, e tal, e dormiu. Quando ela acordou, ela olhou pro bercinho que fica do lado, né? Ela, nossa, que neném lindo! Cadê? Eu vou chamar a mãe, daqui a pouco ele vai chorar. Ela, a mãe sou eu! Eu vou fazer o quê quando essa criança choque da realidade, chorar? né? É meio que isso, Sim. assim. E eu diria que a gente não tem que estar plena na gestação, a gente tem que estar plena no pós-parto, a gente tem que estar vivendo aquilo da melhor maneira possível e com pessoas que estão ao seu lado te entendendo e te acolhendo. Acho que esse é... Verdade. E assim, o que muda no corpo e na mente da mulher após a gestação? Que ele
tem um boom hormonal, né? E as coisas tudo bagunçada. E é pouco falado. Como que sua área pode ajudar a mulher nisso que você trabalha, né? Seu foco é esse. Então, fala um pouquinho pra gente em relação a isso. O puerpério, né? Que é uma palavra que às vezes é muito nova para algumas pessoas, mas ele sempre aconteceu, né? Das gerações aí. Mas esse momento, né? Que a mulher está gestando, em que ela tem uma carga hormonal altíssima ali, né? Emocional ali também. Todo mundo está olhando para ela, está cuidando, está ali. E, de repente, esse neném nasce, né? Deixou de ser morada. E aí, como é que essa puérpera sente, né? Esse corpo? Que dá um corte ali, né? De alguma forma, uma ruptura. O puerpério, o pós-parto, é uma ruptura da gestação para o pós. Né? E fazer essa transição, às vezes, não é algo mágico e instantâneo, né? Igual você falou. O que eu faço agora? Né? O bebê nasceu e eu não tive muito contato com essa realidade. Então, uma das principais mudanças, às vezes, é o não reconhecimento, primeiro, desse corpo, porque, às vezes, fica se comparando com uma realidade que não é real, né? Uma realidade que a gente vê de Instagram, né? Ou de comparação da vida do outro, do corpo de outras mulheres. Tem mulheres que voltam muito rápido, tem mulheres que não voltam. Eu não voltei. Sou uma outra pessoa, né? Tem mulheres que amamentando emagrecem muito, tem mulheres que ganham peso, né? Entender essa realidade é fundamental para essas mudanças, né? Então, primeiro, eu acho que essa mudança, estar preparada para essa mudança de corpo, da sua imagem. Eu me lembro que no meu puerpério, às vezes eu ia querer dar uma voltinha ali para tomar um ar, né? E eu olhava pro meu guarda-roupa, gente, que roupa que eu vou? Né? Não reconheço mais nessas roupas que estavam ali, ou não quero mais usar as roupas que eu usava na gestação, né? Então, esse período ali de transição, de ruptura ali, o antes e o depois, assim, da gestação, é um momento de muitas mudanças físicas, mas também emocionais, porque essa mulher que é antes de ser mãe e depois de ser mãe, né, há uma mudança muito grande, né? Então, acho que antes de Cristo, depois de Cristo, antes de mãe, depois de mãe, eu acho que é uma comparação interessante, assim, né? Porque a sua vida, ela talvez não vai ser como antes, né? Ela vai mudar. Então, estar aberta a essas mudanças físicas, emocionais, da rotina, né? Do relacionamento, porque o relacionamento vai ser diferente. Onde era um casal ali, os dois, entra um novo ser ali. E isso vai afetar a rotina, vai afetar o relacionamento. Então, são muitas mudanças, né? Físicas, emocionais, sociais. Relacionais. Ali, né? Dentro de casa, muitas vezes. Sim. E qual seria o seu conselho, né? Visto que hoje temos muitas puérperas lá na igreja, qual seria o seu conselho para elas? Para viver de forma melhor esse momento? Eu acho que, falando um pouco da minha experiência, né, no meu puerpério, que foi, às vezes, muito difícil. Eu passei ali, tive um baby blues, né, que eu nem fazia ideia do que era um baby blues, né? E baby blues não é uma depressão ainda pós-parto, né? E acomete 80% das vezes das mulheres no Brasil, é um número alto, e às vezes não, né? Muitas de nós talvez já tivemos e não sabemos. Conceitua rapidinho o baby blues, só para contextualizar para quem está... O baby blues é uma tristeza temporária ali, né? Que ela acomete essa puérpera ali, pelo menos ali nesse primeiro mês, né? Dessa queda hormonal que acontece, vai afetar essas emoções, essa vulnerabilidade emocional fica muito latente devido ali a muitas coisas novas que estão acontecendo, porque a amamentação, cuidados com o recém-nascido, né? Privação de sono, essa rotina nova acontecendo. Então, isso vai afetar esse emocional. Então, é uma tristeza que a gente chama de tristeza passageira, né? A mulher ela começa a chorar mais, fica mais sensível, né? Às vezes um pouco mais irritada, mas ela vai passar. Nesse período de 15 até um primeiro mês, ela passa. Diferente da depressão pós-parto, que ela vem um pouco mais à frente, né? E compromete esse vínculo de mãe e bebê também. Então, importante às vezes, né, a gente se atentar para isso, porque às vezes a gente acha que é óbvio, né, que todo mundo sabe, mas às vezes não sabe. Né? Não sabe. E muitas vezes os maridos, né, as mães da mãe, né, não vão saber
não sabem, né, dessa fase e acabam muitas vezes por criticar. Nossa, seu filho tá aí, lindo, saudável, você tá chorando? Era o que você queria, né? Né? O que você queria? Você não tá feliz? Como assim? Exato. Então, assim, Você não ama seu filho? E não é isso, né? Você ama o filho, você tá ali por ele, mas você não sabe controlar, não consegue controlar porque é uma coisa interna. E nesse contexto também, né, a gente traz para a fisioterapia pélvica e a sexologia aqui com Carol sobre essa mulher, essa mãe continua sendo mulher. Né? É mais difícil. Essa fase. Essa fase é complexa, né? Então, assim, às vezes aqui a dica vai pro marido, né, Carol? O marido tem que ter muita paciência, tem que ser muito parceiro. Eu acho que essa é a frase, é ser parceiro. Calma, vamos com calma. Vai ter um momento dela, um momento ela vai acabar procurando. Ou então, eu acho que ela quer carinho. Ela quer atenção, ela quer cuidado, ela quer uma comidinha no prato entregando para ela. É a melhor acho coisa, que isso, gente. nossa, eu acho que isso é o que vai fazer a mulher cada vez mais sentir o desejo por ele. Eu sei que ela acaba se negligenciando, fica aquela camisola horrorosa, aquele sutiã de amamentação, os peitos saindo, tem toda essa parte, né? Mas eu acho que se o marido começar a cuidar, né, nesses detalhes, as coisas vão fluindo, né? E aí, se a mulher teve um parto, um cesáreo e inflamou, tá mais... calma, vamos com calma, espera o período, não precisa ter pressa, faz carinho. É o carinho, entendeu? Agora, foi um parto normal, vaginal, mas ocorreu uma laceração, teve que dar ponto, calma também, né? Espera, faz uma fisioterapia, vai tratar essa região, pra gente poder... como é que fala? Alongar essa região. Claro que, assim, durante a gestação, eu sempre indico, faz fisioterapia pélvica para preparar o assoalho pélvico, preparar o corpo para o parto. Eu acho que é fundamental. Faz muita diferença quando a gente pega duas mulheres que fez a fisioterapia e que não fez. Principalmente para o parto normal. O assoalho pélvico fica muito mais preparado. Mas no pós-parto, se puder... Nesse caso, ocorreu a laceração, procura a fisioterapia pélvica. Mas o marido é paciência, é parceria, é carinho, é ser romântico, pega o neném, deixa ela tomar um banho quente durante um tempo, pega o neném, passeia, vai tomar um banho de sol, deixa ela dormir um tempo. Tem que ter isso, tem que revezar. É o cuidar da mãe, né? É o cuidar. Você cuida da mãe, você cuida da família, porque ela é a coluna, como você disse no bloco anterior. Exatamente. Você está cuidando da coluna ali, nada desmorona. Oxe. Então, essa mulher sendo acolhida, né? Ela atravessa esse puerpério, né? Essa fase com muito mais leveza. E talvez chega lá no momento de fazer o que o marido quer mais rápido. Com né? certeza. Por conta desse carinho, desse acolhimento. Mas aceitar esse cuidado aí também é importante, né? Essa puérpera, às vezes, essa mulher, às vezes, ela não se coloca nesse lugar de aceitar esse cuidado do outro, aceitar ajuda, né? Permitir que o outro cuide, né? Porque às vezes a gente quer dominar toda a situação. Tudo, né? As ali. controladoras de plantão. Então, uma dica aí é aceitar Aceitem o cuidado. ajuda, né? É Aceitar isso. o cuidado. Aceita ajuda, gente. Tem que ajudar. Nossa. E assim a gente finaliza, né, esse bloco, né, sobre a gestação e o pós-parto. E vamos caminhar para o nosso próximo bloco falando sobre o climatério e a pós-menopausa.